Boa noite a todos. Este é um momento onde será abordado assuntos sobre a reorganização das escolas da rede estadual de ensino do município de Jacareí, e a comissão que é presidida por nós, pastor Rogério Timóteo, como também a relatora, vereadora Rose Gaspar, e o membro da comissão, Paulinho do Esporte. Essa sessão está sendo transmitida pelo canal 61 UHF Digital e também pelo canal 17 e 12 da NET. Você pode estar acompanhando esta sessão. Com a palavra agora a relatora Rose Gaspar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os membros da Comissão de Educação, pastor Rogério Timóteo, Paulinho do Esporte, e o diretor da POSP, Roberto Mendes. Cumprimentar os vereadores presentes, Itamar Alves, Fernando da Ótica, Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua e José Francisco. Cumprimentar professores, pais e dizer que essa é uma audiência pública, para que a gente possa discutir essa, na minha opinião, desorganização do governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, que quer fazer a mudança, mais uma vez, goela abaixo, de todos os professores, de toda a comunidade escolar do Estado de São Paulo. Hoje, numa entrevista numa emissora aberta, ele já admite que haverá demissão e admite também que haverá fechamento de escolas. Ou seja, nós temos a informação dada pelo pastor Rogério Timóteo, que conversou com a diretora de ensino da cidade de Jacareí, Ana Cláudia, e o pastor nos relatou que ele esteve lá e que ela disse que não será feita mais nenhuma mudança nas escolas Amaury Vasques, Olívia Canetieri, Benedita Freire e Benedito Mauro. No entanto, como nem aquilo que o governador escreveu para os professores ele cumpriu, se nós teremos que ter um documento, assumir aqui um compromisso público, assinado, óbvio, também, para que isso realmente não vá acontecer. No entanto, não fala que, continua dizendo que vai haver mudança de ciclos no João Feliciano, que fica no Parque Santo Antônio, e na escola Cene Silva Prado, que fica no centro de Jacareí. Na realidade, eu queria muito dialogar com as famílias e com os professores. Essa é uma desorganização que vai afetar diretamente os pais, que vai afetar diretamente os alunos. Na realidade, em 95, aconteceu também essa desorganização e, à época, também, a Secretaria Estadual de Educação e o governador da época também diziam que não haveria demissão, houve demissões, que não haveria nenhuma ação que prejudicaria professores, alunos, e houve. O que nós queremos é melhora no ensino da rede estadual. O que nós queremos é garantia e melhor qualidade para os professores. Por isso, nós marcamos essa audiência pública. Quando eu fui procurada pela POSP, através do diretor Roberto Mendes, que veio me trazer o pedido de fazer uma audiência pública, eu não titubeei, imediatamente chamei o presidente da comissão, Rogério Timóteo, e o Paulinho, e nós, então, fomos ouvidos, tivemos a oportunidade de ouvir a POSP, de ouvir o relato. Até naquele momento, o pastor Rogério Timóteo dizia, eu também sou contra essa mudança, eu tenho uma filha que mora no João Feliciano, que estuda na escola João Feliciano, quer dizer, as famílias estão sendo afetadas. Então, a gente tem que prestar muito atenção nessas mudanças que o governador já coloca abertamente que irá fazer. No entanto, se não haverá mudanças nas 4 escolas, seriam 6 em Jacareí, ditas pela diretoria de ensino, para todas as direções dessas 6 escolas, e os professores também já sabiam disso. Então, não foi uma invenção desta comissão de educação, porque essa informação chegou em todas as escolas e para as famílias. Então, não é invenção da comissão de educação desta casa.
Portanto, houve a necessidade de fazer essa audiência pública para que as famílias fiquem muito atentas. Se o governo recuou na nossa primeira audiência pública em relação a dizer não a essa desorganização, nós podemos continuar ainda mais organizados e mais unidos para que não haja nenhuma mudança na cidade de Jacareí. E essa também não é uma luta só da nossa cidade, mas é uma luta do nosso estado, do estado mais rico da nação, onde os professores ficaram 92 dias em greve. Então, todo nosso apoio à luta dos professores da rede estadual, todo o nosso apoio a todas as famílias que poderão ser prejudicadas com as mudanças que o governador coloca, que ele vai fazer. Esse compromisso da diretoria de ensino, e ela manda um ofício hoje para a Câmara Municipal dizendo que não vai haver, portanto, há um documento feito pela diretoria de ensino aqui de Jacareí, mas nós queremos continuar nesta luta. E dizer o seguinte, nós não acreditamos que sem a luta nós teremos grandes vitórias. Por isso, essa audiência é exatamente para a gente barrar esse processo de desorganização da rede estadual de educação, que está sendo pensada, organizada e será feita pelo governo do Estado, Geraldo Alckmin, do PSDB. Queria, Roberto, na sua pessoa, agradecer toda a POSP, todos os militantes da educação e dizer o seguinte, nós estamos atentos, essa mudança não pode acontecer. Famílias, fiquem atentas, porque hoje teu filho está nessa escola, amanhã ele pode estar em outra escola tendo prejuízo, porque quando ele já está organizado numa escola X, num bairro X, ele está naturalizado com o seu local de estudo. Quando ele sai, muda a sua vida. Por isso, nós somos contra essa desorganização, e estamos nessa audiência com todo o apoio à POSP, a todos os professores, a todas as famílias, porque nós acreditamos que a educação é fundamental para o crescimento de toda uma nação. Com a palavra, Paulinho do Esporte, membro da comissão. Boa noite a todos. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, em nome do Roberto da POSP aqui, Rose Gaspar, vereador Rogério Timóteo, presidente e membro aqui, os nobres vereadores Fernando, Edgar, Valmir, José Francisco Itamar, pais, alunos, professores, diretores. E a gente veio para discutir um pouquinho sobre a desorganização no ensino de Jacareí. Hoje nós estamos passando por essa mudança, que a partir de 2016. Então nós viemos hoje para a gente discutir um pouco, conversar, para ver o que podemos fazer junto para que essa mudança não ocorra, porque vai prejudicar muitos pais, muitos professores, muitos alunos. Então, temos que estar unidos nesse momento, trabalhar juntos, para que podemos dar mais tranquilidade aos nossos filhos, aos nossos alunos, para poder ir e vir tranquilamente e ter um bom ensino. Tá? Muito obrigado. Nesse momento, com a palavra, dando uma explanação mais profunda sobre este assunto, Roberto Mendes, diretor estadual da POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Alô. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa, pastor Timóteo, vereador Paulinho, a vereadora Rose, membros da Comissão de Educação, que gentilmente reuniu conosco, ouviu o que a gente tinha para dizer a respeito dessa proposta e gentilmente também agendou essa audiência pública, né, assim, com
ideia inclusive do pastor. Cumprimentar também os demais vereadores, toda a comunidade aqui presente, os alunos, os pais, os prezados professores e funcionários, e parabenizá-los também. Hoje é dia 28 de outubro, portanto, dia do funcionário público, né? O professor faz parte do quadro do funcionalismo público e que deveria ser melhor tratado, né, pelos nossos governantes. Infelizmente, não é o que acontece com os funcionários públicos do Estado de São Paulo, que trabalham aí arduamente para dar conta das escolas superlotadas, né, muitas tarefas, e que trabalham de forma precária, porque não é de hoje que o governo do Estado de São Paulo ele tem terceirizado os serviços nas escolas públicas estaduais, seja a limpeza, seja a merenda, no sentido de não ter maiores responsabilidades previdenciárias e assim por diante, até mesmo da questão da saúde. Aí eu incluo também os professores, que hoje têm um contingente muito grande na rede estadual, que trabalha de forma precária, né? Nós temos aí, por exemplo, a nossa Previdência, hoje, e até assistência médica, o IANSP, que 30% do professorado não tem direito a ele, porque ele é contratado de forma precária, ele não tem direito ao estatuto do magistério, ele não tem direito às abonadas, ele não tem direito às licenças-prêmios, ou seja, uma forma discriminatória, uma forma de precarizar o ensino, de fazer com que não haja um vínculo, né, maior com os professores, com os funcionários do modo geral. Eu digo isso para contextualizar uma realidade que não é de hoje que acontece. Eu estou na rede estadual, sou professor há 32 anos, completar 33 anos, já passei do tempo de aposentadoria, só não aposentei porque esse projeto que vai completar 24 anos no Estado de São Paulo, foi tirando tantos direitos que hoje o professor, se ele ficar doente, ele tem que pagar para se aposentar, né? Se ele se afastar por efetivo exercício, porque ele não tem outra alternativa, ele tem que se afastar para exercer algumas funções, ou até mesmo para concorrer a cargos eletivos, no passado ele tinha direito, hoje não tem mais, né? Então, ou seja, nós estamos numa situação que a gente vem perdendo direitos a cada ano que passa, e as condições de trabalho cada vez mais precárias. Professores com salas lotadas, 40, 50 alunos, com 14, 16, 18, 20 turmas, com 40, 50 alunos. Multiplica isso. Quantos alunos um professor desse tem? Ele dá conta de ter um contato, uma relação mais afetiva com os seus alunos? Ele não sabe nem o nome dos alunos. E isso, existem leis, lei federal, que é a lei do piso de 2008, que fala que a jornada do professor de 40 horas não pode ultrapassar 26 em sala de aula. Não há cumprimento dessa lei por parte do governo do Estado de São Paulo. As escolas, elas estão com projetos completamente ultrapassados, sem infraestrutura. Eu convido a todos, aqui eu estou vendo alunos do João Feliciano, não é isso? Não tem alunos do João Feliciano? Parabéns pela vinda de vocês. Eu sou professor lá no João Feliciano. É uma escola antiga, com quase 1.800 alunos, funcionando em 3 turnos. Eu pergunto para os alunos, vocês têm laboratório? Vocês têm uma biblioteca funcionando adequadamente? Não é? Nós temos, senhores vereadores, telespectadores, nós temos escolas tradicionais aqui em Jacareí, que nem quadra coberta tem. Nem quadra coberta tem. Eu não vou citar aqui o nome, porque são várias escolas. Eu convido vocês um dia, se quiser, junto com a POS, nós vamos visitar essas escolas, quais são as condições dela. Por quê? Será que educação física é uma disciplina menos importante do que as demais? Existe disciplina num plano inferior às demais? Quando se fala tanto em interdisciplinaridade, o conhecimento no todo, né, na sua integralidade, e tem disciplinas que são discriminadas, quando o aluno não pode ir para um laboratório de ciência porque não tem, não é questão de precariedade, não tem,
não é? Ou seja, que formação que está se dando para a comunidade, para os filhos da classe trabalhadora. Que condição está se dando para o alunado, para o grosso da população, que precisa da escola pública e que paga por ela através dos nossos impostos. Isso não é revertido a contento. E nós estamos falando, como a vereadora Rose bem disse aqui, nós estamos falando de um Estado que tem um PIB de Europa, de Estados Unidos, que não dá para se comparar com o restante do país, com o Norte e Nordeste, que tem arrecadação própria, que não tem queda de arrecadação como tem em outros estados. Ou seja, será que 20 e poucos anos no governo, a educação não teria que estar melhor no estado de São Paulo? E, no entanto, quando o senhor secretário foi na imprensa, na Rede Globo, anunciar essa mudança, que não foi debatida por ninguém, aliás, é assim que se dá os projetos políticos nesse governo, e colocou no Bom Dia São Paulo, o repórter perguntou, o senhor está dizendo que essa reorganização é para priorizar o ensino médio, porque a Constituição diz assim, mas o percentual, a média do ensino médio no Saresp, no estado de São Paulo, é 3,9%. Que ênfase está se dando para o ensino médio? Para ter essa média numa escala de 0 a 10. Eu me sinto decepcionado. Eu me sinto frustrado. 32 anos de carreira, fui aluno de escola pública e me lembro muito bem que na cidade de Jacareí, quando o aluno não passava na escola estadual, os pais tiravam e botavam na particular para passar de ano. Hoje se querem os alunos formados em profissões mais rentáveis, tira da escola pública, o trabalhador se esforça para pagar particular, para poder concorrer um pouco em pé de igualdade com as elites, com quem tem dinheiro. Então, essa é a realidade. A questão da reorganização, eu quero lembrar bem para vocês, que faz parte de um projeto, lá de 94, quando foi criado o Fundef, e que tinha um propósito de municipalizar o ensino. E, portanto, jogar as responsabilidades para o município. Foi feita uma reorganização com caráter financeiro e economicista, no sentido de jogar essa responsabilidade para os municípios, deixando professores de há muitos anos, adidos, ou seja, na escola sem dar aula, sem receber a jornada que tinha. Eu tive recentemente, sou diretor de escola também, eu tenho 2 cargos, não é por sacerdócio, né? Não é por ser missionário, é porque se faz necessário. Se eu criei meus filhos e dei educação para eles e formei um e estou com todo o intuito, toda a força querendo formar uma outra, é porque eu trabalhei esses 32 anos na educação, sem contar o que eu trabalhei atrás, sempre 3 períodos, sempre tarde, manhã, tarde e noite. Então, eu vejo assim, para mim, a maior frustração é a gente ver o ensino num país que chegou à 7ª economia do mundo, ter uma educação com essa qualidade, um ensino com essa qualidade. E não adianta investir no ensino superior, né? É claro que temos que pensar no ensino superior, porque é ali que você vai formar os profissionais, os tecnólogos. Mas se a gente não passar pela qualidade da escola básica, que é a educação infantil, que é o ensino fundamental e que é o ensino médio, que é competência do município e do Estado. E isso tem sido feito como se fosse um jogo de ping-pong. Ora, quando interessa, o governo joga para o município. Quando não interessa, o município volta para o Estado. E a comunidade escolar, como é que fica nisso? Foi feito assim aqui no passado. Em 95, nós tivemos um debate aqui na Câmara, uma audiência pública para debater isso. Desorganizou-se as famílias, de um modo geral, e a gente sabe que, pedagogicamente, quando o governo fala que está fazendo uma mudança e tem uma preocupação pedagógica, uma importância pedagógica, é uma falácia, porque está comprovado que o aluno, ele precisa de ter sequência com o corpo docente numa mesma escola, na sua própria comunidade. Quando ele é deslocado, desalojado, como foi feito lá no passado, há 20 anos atrás, e está se tentando fazer da mesma forma, não é pensar na qualidade de ensino, é quebrar um processo, é não dar continuidade. Dizer que vai separar as crianças mais novas das mais velhas, dizer que isso vai melhorar, é falácia.
porque eu, como diretor de escola e como professor também, onde eu trabalhei, que tinha os 3 níveis, a qualidade era outra, porque o aluno entrava com 7 anos e saía aos 18 anos da mesma escola. Existia um projeto único, debatido e discutido por todos, em todos os níveis, porque um professor PEB 2, que leciona as disciplinas específicas, com o generalista, com o PEB 1, que é o alfabetizador, se consegue fazer um projeto amplo, um projeto global, um projeto mais consistente, e essas escolas funcionavam. Um exemplo disso, o governo do Estado de São Paulo, nesses últimos anos, ele substituiu o salário do professor pelo bônus, é o índice da escola. Então, a responsabilidade passou a ser única e exclusivamente do professor. Não é da estrutura, não é das condições que se dá, não é do salário. Se você quer ter um presentinho, um prêmio, vai fazer com que seu aluno aprenda na marra, vai dar conta dos seus 600, 800 alunos, sem condição nenhuma. Porque eu costumo dizer, eu tenho minha esposa que trabalhou 33 anos no município, foi professora de educação infantil, foi diretora de escola, e ela saiu esgotada. E eu vejo os colegas trabalhando também no Estado da mesma forma, porque é uma profissão extremamente extenuante, desgastante, não é? Inclusive, a gente ouve o jargão de alguns alunos assim, professor, o senhor só dá aula? Olha como é que está a valorização do educador, da profissão, da educação, a importância dela, como se não fosse um trabalho, como se trabalho fosse só o braçal e não o intelectual, para ver como é que está a condição do professor na nossa sociedade, o respeito, sem contar, sem deixar de falar, da questão da violência. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar como os professores são tratados na escola. O celular, por exemplo, substituiu o professor. O celular que é por lei proibido, o aluno ele entra, ele enfrenta um professor, porque ele sabe que se chegar nos órgãos superiores, vai se dar cobertura. Que país é esse? Nós estamos preparando que tipo de cidadão? Que vai ter respeito, que vai exercer a cidadania, que vai respeitar os outros, ou que vai querer impor e fazer como nós historicamente sempre recebemos, uma cultura de cima para baixo. Está na hora de a gente construir a cultura nossa, a cultura do povo. Isso se dá nos bancos escolares. Por isso, eu vejo o seguinte, essa reorganização é mais uma tentativa dentro dessa perspectiva, dessa lógica de minimizar a máquina pública, como foi feito lá em 95, mais uma vez, porque o senhor secretário falou que o intuito é reduzir em 30% a rede pública estadual de educação no estado todo. Portanto, quando a gente vê hoje o que está acontecendo em Jacareí, né, eu acho que o educador, de um modo geral, ele tem que incutir isso, ele precisa de incorporar isso, inclusive ele precisa de reproduzir isso, que a gente não pode pensar, o cidadão do futuro, ele não pode pensar olhando para o seu umbigo, a gente tem que pensar no todo. Se hoje nós conseguimos uma reversão aqui, graças a essa mobilização da Comissão de Educação da Câmara Municipal, de alguns colegas, de alunos, de funcionários, de um modo geral, e houve o recuo, porque hoje o documento que a dirigente nos passou fala da redução, mas eu participei de reunião de diretores de escola em que ela disse das 6 escolas que seriam reorganizadas, inclusive uma que manteria alunos adidos, professores adidos, né? Houve o recuo. Ou seja, é importante a mobilização, vamos deixar, principalmente no campo da educação, que venha tudo pronto de cima para baixo, né? Nós já temos um currículo do Estado de São Paulo que não foi debatido minimamente pelos professores, pelos principais interessados, quiçá pela comunidade, pelos alunos de um modo geral, né? Então eu vejo assim, esse processo, se ele fosse bom, e se for bom, que o governador ele reabra o debate, coloca para discussão e respeite a comunidade escolar, não é que a gente pontue o que é favorável e o que é desfavorável, porque veja, quando ele fala em reorganizar e manter escolas de 1,5 km uma da outra, eu não sei se todos conhecem, mas a questão da legislação, o passe escolar ele é dado em escolas de 2 km.
Ou seja, eles também, ao fazer essa reorganização, ele deixa de ter gastos com o transporte. Agora, gente, educação, vocês sabem, ela é 25% da arrecadação do município, 25% do Estado e 18% da União. É o maior percentual da arrecadação é para a educação. Isso significa que ela era a área mais importante. Agora, ao invés da gente perceber um investimento na educação, a gente vê uma política no sentido de conter, de reduzir os investimentos da educação. E não é por aí. Educação de qualidade, país que saiu da crise, da miséria, da catástrofe, do desastre, e se ergueu, e hoje é país desenvolvido, passou pela educação e investiu maciçamente na educação. Quem não se lembra do que aconteceu com o Japão após a Segunda Guerra Mundial? Onde é que eles foram investir? Na educação, né? Então, o que a gente precisa é olhar a educação com um pouco mais cuidado. Eu só, para concluir, estou aberto aí para o diálogo, para o debate, eu só gostaria que a gente fizesse essa reflexão. O Estado de São Paulo, que teve no passado, como eu já disse, a escola pública, que era orgulho de todos, e que se tirava o aluno que não dava conta da escola estadual e mandava para particular, hoje inverteu. Hoje os pais fazem isso para tirar da escola estadual, porque foi criado, inclusive junto com o processo de reorganização e da municipalização, foi criado também a progressão continuada, que no nosso entendimento é uma promoção automática, que o aluno ele só repete se ele estourar em falta, e mesmo assim ultrapassar o limite de falta, e mesmo assim a facilidade no sentido de repor as aulas, não é? Ou seja, é o mínimo possível de repetência e de evasão escolar. Não estamos aqui defendendo evasão escolar e nem repetência. Nós estamos defendendo aqui uma educação, uma escola de qualidade, que atrai os alunos, que não seja só um ponto de encontro, que eles vão lá para falar de tudo, menos da educação, menos de aprender as disciplinas que os professores vão lá. Portanto, nós precisamos de resgatar a escola pública. Não é fazer um processo de desintegração dela e de jogar professores de novo aí adidos, passando por necessidade. O professor precisa de mais dignidade, a comunidade escolar precisa de mais dignidade, os alunos precisam de mais dignidade. Portanto, esse projeto é mais uma maquiação no sistema todo e que não leva, em hipótese alguma, melhoria da qualidade do ensino. Nós almejamos isso, mas não é por esse caminho. É quando se faz debate, se faz discussão e se invista nas escolas, que dinheiro tem para investir, o Estado mais rico da nação. Muito obrigado pela atenção. Queremos agradecer a presença do professor Valdir, e também da professora Cida Rocha, da APUESP, aqui presente no plenário. Eu gostaria também de ler, chegou no dia de hoje, agora à noite, até a nossa comissão, dizendo o seguinte, através de Cristina Joaquim Franco, assessora da Ana Cláudia, dirigente regional de ensino da cidade de Jacareí, e também Lirene Macedo Batista, que também é dirigente regional de ensino da cidade. O dirigente regional da diretoria de ensino da região de Jacareí vem, respeitosamente, esclarecer a nobre Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de Jacareí, que, em decorrência de compromissos assumidos junto à Secretaria de Estado da Educação, como anteriormente informado a essa comissão, não será possível nossa presença em audiência pública às 19 horas, no dia de hoje, na Câmara Municipal. Reiteramos ainda o contido em nosso ofício de número 855/2015, datado em 26/10/2015, em que esclarecemos essa comissão e a população em geral o que de fato se encontra em estudo, quanto à reorganização das escolas estaduais. E aqui ela fala, reiterando, que está aqui no outro ofício, que as escolas estaduais, professor Amauri Teixeira Vasques, Dona Benedita Freire de Macedo, professor Benedito Mauro dos Santos, que é aquela que iria fechar, mas não vai fechar mais,
e a professora Olívia do Amaral dos Santos Canatielli não estão na pauta de estudos, portanto, não há previsão de disponibilização de prédio, nem deslocamento de alunos entre essas unidades. Quero lembrar também que nós iremos abrir agora a palavra para todos os vereadores presentes e dizer que todos terão, a partir de agora, os 3 minutos para explanar a opinião com respeito a esse fechamento das escolas na cidade de Jacareí. Já lembrando que nenhuma escola vai fechar, essa comissão está lutando afinco para que isso não aconteça, e também cada vereador tem lutado para que essas escolas não venham sofrer esse problema e os pais dos alunos venham ficar tranquilos e não ter esse problema. E nós iremos continuar lutando para que isso, então, aconteça. Abrimos agora, e após cada vereador explanar, o público ficará também à vontade para poder dar opinião e falar também, porque essa audiência é pública para todos vocês. Com a palavra, o vereador Edgar Sasaki. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de parabenizar a Comissão Permanente de Educação, parabenizar também o professor Roberto Mendes pela sua presença aqui, representando a POESP, e também os demais dirigentes da POESP, professores, alunos presentes aqui. Eu sempre cobrei e cobro, muitas vezes, as audiências públicas aqui nessa casa. Eu mesmo, para falar a verdade, eu gosto de participar das audiências públicas. Toda vez que tem uma audiência pública, seja de área que for, eu tenho participado, porque eu acho importante, nós como vereadores, que somos representantes da população, estarmos por dentro do que está acontecendo. E nada melhor do que realmente ouvir as partes quando participa de uma audiência pública. Então, realmente, eu hoje estou mais para realmente entender o problema, para depois a gente poder argumentar alguma coisa. Então, esse tem sido o meu posicionamento nessa casa, sempre cobrando, tá, até muitas vezes do prefeito, muitas vezes ocorre as coisas sem audiência pública, tá? Mas eu parabenizo aí a presença do senhor, Roberto, tá? Obrigado. E eu fico contente de estar podendo entender melhor a situação da educação no nosso estado, no caso. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Eu também quero parabenizar a comissão pela realização dessa audiência pública, né? E, naturalmente, parabenizar também a relatora, a Rose Gaspar, pelo belo trabalho, né? Também o vereador Paulinho do Esporte, o senhor Roberto Mendes, que, né, eu intitulo hoje como o superior nessa casa, né? Porque é verdade. Eu estava até conversando com o vereador Edgar aqui, né, vereador? E eu vi uma história que na China, né, a única pessoa que não se dobrava perante o imperador eram os professores, né, os mestres, né? Então, por quê? Porque eles eram sinônimo de competência, sinônimo de futuro para aquele país, né? Mas é natural que a gente também não pode deixar de pontuar algumas coisas aqui. Eu hoje falei a respeito do quê? Do déficit, né, que a gente enfrenta dentro do governo federal. Porque a proposta para o ano que vem, em 2016, é a nação fechar com um déficit público de 30,5 bilhões de reais, né? E isso, naturalmente, é o quê? É uma situação difícil que o governo colocou hoje também o Estado, porque existe um repasse do governo federal para o Estado para os municípios, né? A gente sabe que, tá, o bolo orçamentário hoje, por exemplo, da nação, 40% da arrecadação, né, é colocado para pagar a dívida pública, a rolagem de dívidas, pagar banqueiros, enfim, 40% da arrecadação. Né? O senhor falou de 18% de investimento na educação, né? E a gente fez uma conversa frente ao deputado nosso federal, e ele coloca no bolo orçamentário que são 3%, né, de envio do bolo total do governo federal
para a educação, né? Então, realmente, é uma situação muito difícil. O que a gente tem proposto? Nós temos proposto o seguinte, que o governo negocie melhor, eu digo o governo federal, negocie melhor essa dívida, tá? E deixe de pagar os banqueiros um pouco e direcione um pouquinho mais para a saúde. Se a gente conseguisse dobrar de 3% para 6%, nossa, a gente já teria um avanço tremendo. E é fato que os prédios da Escola Estadual de São Paulo estão realmente antigos, tá? Estão recebendo, né, manutenção, muitas das vezes inadequada, a gente vê isso. E também, em conversa com o secretário de Educação daqui de Jacareí, eu quero até parabenizar o trabalho dele aqui na cidade, eu conversei com ele e um fato interessante, né, que ele expôs, e eu vi que os alunos no município, eles estão trocando a escola estadual pela escola municipal. Até por quê? Porque a escola municipal está exercendo uma função melhor dentro do quesito educação, né? Não é isso? Está acabando, confere? né? Está diminuindo. Só corrigindo. Corrige. É que a gente está falando do estadual, as mães estão falando ali, na realidade, existe o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Então, essa sua informação, hoje nós temos uma única sala do ensino Fundamental 1 do Estado. O restante é tudo do município. Então, acho que eu me enganei. Eles estão trocando da particular para o município, tá? Então, acho que essa foi o engano, né? A escola particular para o município. Por quê? Porque o nosso município, né, entendeu? Está exercendo uma função, vamos dizer assim, não 100%, mas está bem na questão do quesito educação. Agora, outra coisa. O que acontece é o seguinte também. A questão que nós vamos lá para cima de novo, por exemplo, só o dinheiro que foi enviado para Cuba e para Angola, 875 milhões de reais, daria para quê? Daria realmente também para ajudar os municípios. Porque tudo gira em torno... Já vou finalizar, senhor presidente. Gira em torno do quê? Gira em torno do repasse do governo federal, né? Então, eu também aqui envia... Só para finalizar, senhor presidente, né? O documento que a gente recebeu, que somente serão 2 escolas analisadas, tá? Que é a escola Dr. Francisco Gomes da Silva Prado, né? E a escola João Feliciano. Então, a gente já fica contente com essa retirada, tá, da ação do governo estadual nesse sentido, né? Já deu tempo, Obrigado, vereador. querido. Algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a comissão, Paulinho do Esporte, pastor Rogério Timóteo, Rose Gaspar, e o presidente da POESP, Roberto Mendes. Essa é uma discussão bastante importante quando se trata do ensino, tendo em vista o acompanhamento que nós fazemos dentro da nossa cidade nessa questão. Eu gostaria de propor aqui, Roberto, fazer uma proposta aqui, dar um encaminhamento se haveria essa possibilidade. Já que a diretora regional de ensino aqui da nossa cidade, ela não esteve presente nessa audiência, eu gostaria de propor uma reunião com os 3 vereadores para a gente discutir com ela. Então, eu gostaria de fazer essa proposta, porque não sei o porquê ela apareceu, deve ter tido outros compromissos. Essa seria uma proposta, porque não somente fazer essa audiência, a população vem, os vereadores, vem o pessoal da comissão, o pessoal da POESP, eu gostaria de propor esse acordo. E eu gostaria de colocar aqui uma questão muito importante. O Roberto foi muito feliz na fala dele, que nós temos acompanhado aí esse processo, e nós temos visto aí várias manifestações no estado de São Paulo de estudante que eles estão sendo prejudicados, não só os estudantes, mas a família. E eu gostaria de colocar aí também que esse governo, ele já vem fazendo isso, essa ação que está destruindo o ensino há muito tempo, começando com a progressão continuada. Algum tempo atrás, eu gostaria de esclarecer aqui e mostrar que ele cortou o EJA de várias escolas. E hoje eu gostaria de colocar principalmente os alunos que faziam o EJA lá no Parque Melu, que hoje sofre com essa questão, que tem que vir no centro da cidade estudar. Então, essa questão do ensino é uma questão
não somente um ponto, mas temos vários pontos aí que, infelizmente, esse governo está atrapalhando, está prejudicando as pessoas que estudam, os nossos estudantes, principalmente aquelas pessoas que trabalham, que lá atrás não conseguiram não conseguiram estudar, não conseguiram concluir o seu curso que mais era sonhado, devido às condições dele. Hoje ele quer fazer e não tem condições, porque muitas vezes ele mora muito longe da escola e não consegue fazer aí esse estudo que é tão sonhado. Então, eu gostaria de colocar também essa proposta para a gente rever, porque, infelizmente, o governo está acabando com o ensino. Está cada vez mais precarizando o ensino no estado de São Paulo. E não só os alunos, mas também os professores, que a gente vê as reclamações constantes dos professores. Como você disse aí, vários benefícios que os professores tinham foram cortados. E com isso, quem perde? Professores, alunos, a família. Então, é uma discussão muito ampla e eu gostaria de fazer essa colocação e seria uma sugestão aí à comissão para que pudesse fazer essa avaliação. Mais alguém? Bom, sou vereador do Parque Minha Lua. Boa noite à mesa, Roberto Mendes, vocês aí os vereadores da mesa aqui, e também a população que está assistindo em casa e que também que veio aqui na galeria. O que eu me entendo, nós vemos aqui, é para nós resolver o problema do fechamento das escolas. Nós não temos de falar de governador, nem de presidenta Dilma e também nem de prefeito da cidade de Jacareí. Nós vamos ajudar, que eu me entendo, ajudar as mães e os pais para não fechar as escolas da cidade de Jacareí. Tá. Eu estava assistindo a Band Vale, o Alckmin falou em São José dos Campos no manifesto que não iria fechar escola nenhuma. Falou em São José dos Campos. Agora, um governador falar que não vai fechar, e aí, correu boato na cidade que vai fechar, nós, 13 vereadores, nós também temos o direito de fazer o manifesto, junto com as mães e os alunos, para defender isso. Não existe isso, fechar a escola. A verdade, tem que ter mais escola na cidade. Esse que é o problema. Então, o que eu me estou entendendo aqui são essas. Agora, Roberto Mendes, conheço você há muitos anos, andamos muito junto na caminhada para a cidade de Jacareí. Se tem escola que não tem quadra, a diretora já tinha que enviar os professores, enviar para o governo do estado. Cadê as escolas que não tem? Como é que um professor de educação física, e aí não tem quadra e não enviaram nenhum documento para o governador do estado? Aí é brincadeira. O governador tem que estar sabendo. Eu não queria falar de prefeito, mas é o seguinte, se ninguém enviar um documento para o prefeito da cidade de Jacareí, ninguém vai ficar sabendo também. Tem que vir na prefeitura. Então, o governador do estado tinha que estar sabendo que não tem quadra nas escolas. Ele tinha que dar um jeito. Quem tinha que fazer isso? A diretora. Se a diretora não está fazendo isso, está errado também com os alunos. Não está sendo uma boa diretora e nem o professor está sendo um bom professor também com os alunos. Dá aula, mas não tem a educação física. Aí fica complicado. Então eu quero encerrar aqui dizendo às mães e os pais da cidade de Jacareí, estou junto com vocês. Se for para fechar a escola, o vereador Valmir está fazendo um manifesto junto com vocês, não só aqui, contanto lá em São Paulo, do governador do estado de São Paulo. Não pode fazer isso. Estou junto com vocês. Quero registrar aqui a presença de Maria Tereza, supervisora regional das ETECs do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem mais algum vereador que quer explanar? Eu quero cumprimentar o Roberto Mendes, em nome de todos presentes nesta casa, e dizer que
que eu estive lendo aqui esse livro que fala sobre o grito pela educação pública de qualidade do Estado de São Paulo. Eu até falei com o Almir, que, na verdade, o texto teria que ser diferente. Pela educação pública de qualidade do Estado de São Paulo, pela educação e segurança pública do Estado de São Paulo, das escolas. Porque, na verdade, hoje, você conversa com as professoras, Roberto, as professoras querem o mais rápido aposentar, porque eles não aguentam mais a violência nas escolas. Então, eu nomeei aqui a folha 7, que diz o seguinte: de acordo com a folha 7 desta revista, temos o direito de saber da falta de escola e, em vez de construir, estamos fechando escolas. Então, na verdade, o que nós estamos aqui discutindo é o que está escrito aqui, que é o seguinte: o governo Alckmin quer fechar escolas, superlotar classes, demitir professores. Não vamos permitir essa bagunça. Grito pela educação pública de qualidade do Estado de São Paulo. Então, é a palavra de ordem hoje, inclusive nessa reunião que está acontecendo. E também quero colocar aqui, na folha 8, a questão dos professores, que recebem baixos salários e têm que desdobrar em 2 ou 3 escolas para obterem um salário com que possam sobreviver. Então, eu acho que essa luta é justa, não é verdade? E que os municípios do Estado de São Paulo, realmente, elas se reúnem entre os vereadores, aquela coisa toda, para poder realmente fazer, talvez até um requerimento, todos, as câmaras municipais, elas se organizem entre todos, façam um requerimento e mandam para a Secretaria de Educação, dizendo que a categoria de professores e professoras não concorda com o que está acontecendo. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Tem que ser dessa forma. Se não, aí é mobilização. E seja o que Deus quiser. Obrigado. Roberto vai estar respondendo. Então, o vereador Itamar, na realidade, assim, esse processo todo que está acontecendo, é bom deixar bem claro que está acontecendo no universo de mais de 500 municípios do Estado de São Paulo, né? Quase 600 municípios, e quase 6.000 escolas, né? Um universo muito grande. Nós estamos discutindo o nosso problema, assim, o nosso problema aqui. E parabenizei aí a ação da comissão, né, todos os envolvidos, e recuou, né, conseguiu recuar esse processo e voltar de 6 para 2 escolas. Eu comentei também na minha fala que eu acho que essa ideia do individual, da gente olhar para o nosso quintal, eu acho que a gente tem que, né, acabar com isso, com essa cultura que a gente tem, colonial, da gente olhar para o nosso quintal e não olhar o todo, o nosso universo. Nós estamos aqui falando, por exemplo, de professores, só do sindicato da APUESP, de quase 240 mil professores, só sindicalizado a APUESP, né? É um universo muito grande, é mais do que a população de Jacareí como um todo. Então, veja, os problemas que tem pontualmente, eles precisam ser corrigidos assim, nesse debate, nessas audiências. O vereador coloca justamente a questão de participar de todas as audiências. O cidadão, a cidadania se faz desse jeito, conhecendo os temas que são discutidos no cotidiano da sociedade, né? Então, isso é muito importante. E a gente precisa de fomentar isso. A escola perdeu isso. Eu estudei na escola pública, quando a gente saía, quando a gente organizava a Grêmio Estudantil, quando a gente saía na rua para protestar pela baixa qualidade, para protestar contra a ditadura militar, era estudante que fazia isso, né? Até o próprio impeachment de um governo recente foram estudantes que fizeram isso. É isso que nós temos que resgatar, uma escola que, de fato, consiga despertar para a cidadania e formar cidadãos. Mais do que formar um profissional, é formar um cidadão consciente dos seus deveres e dos seus direitos e capaz de transformar. Então, isso é importante. E nós estamos tendo esse recuo em várias regiões do Estado.
Eu falei da dimensão do Estado, para se ter uma ideia que várias regiões recuaram por conta da mobilização. Senão isso teria ido do jeito que o governo falou, inclusive a própria dirigente numa reunião que estava de diretores de escola, que era nesse formato, dessas 6 escolas inicialmente, e houve um recuo. Então, é bom a gente estar atento para isso, essas audiências, que permite a gente trocar essas ideias e abrir um pouco mais a visão da gente. Eu queria comentar com o vereador Fernando o seguinte, eu acho assim, a questão da crise política, da crise econômica, a crise no capitalismo, todos nós sabemos que ela é cíclica, ela tem, em todo momento da história ela tem. Estados Unidos teve numa crise de 2008, agora recente, que quebrou a Europa, índice de desemprego de 15%, 20%, violento, né? São crises de momento. Tem falhas políticas, Pontuar a questão política de quem deve, do nível que é, da competência que é, nós temos que apontar sim. O que nós estamos discutindo aqui é uma questão da rede pública estadual, da crise da rede pública estadual, da política de governo para a educação no estado de São Paulo. E a questão das verbas, a emenda Calmon da Constituição de 88, ela fala das competências, ela fala dos 25% do Estado, que é 1/4 da arrecadação, são verbas vinculadas, não são verbas que são repassadas, são verbas vinculadas. O governo do Estado é obrigado a investir 25%, 1/4 do que arrecada em educação. Eu tenho plena convicção, certeza, vereador, que se isso estivesse acontecendo no estado de São Paulo, nós teríamos escolas sucateadas do jeito que está, e os professores sofrendo como estão sofrendo. E os diretores também. Porque os diretores, na realidade, é o seguinte, a gente está aqui num diálogo, num debate fraterno, no sentido de esclarecimentos. Nós temos, por exemplo, né, quando o vereador Valmir fala a respeito das competências, que o professor e o diretor é incompetente. Olha, você me desculpa, vereador, mas olha, existem outras instâncias da educação que também são extremamente incompetentes. As escolas da qual eu cito, porque as quadras, de um modo geral, não tem como ter educação física se não tiver minimamente um espaço para eles desenvolverem a atividade. Então, se até improvisa. Eu estive numa escola, a direção de uma escola, lá no 22 de abril, uma época, que quem conhece sabe como é que era a quadra, era um terreirinho no fundo, lá no fundo, de terra, né? Por uma questão de ética, eu não vou citar escolas aqui, então o espaço se conquista, se faz, de qualquer maneira faz, eu digo da precariedade. A educação física, na nossa época, ela era período contrário às aulas teóricas, porque é importante, a educação física, para quem é professor de educação física, sabe da sua importância. Do quanto se desenvolve a inteligência, a noção de tempo, de espaço para as crianças, né? na formação integral. Então, a educação física, ela era dada em período contrário. Por quê? Porque é uma atividade física que demanda esforço físico e que não bate com o trabalho intelectual no mesmo momento. Porque o aluno ele vai às 13 horas, por exemplo, num sol de 35 a 40 graus, por uma quadra, às vezes, descoberta que tem, se precisar, eu digo, por uma questão de ética, não vou apontar, mas tem, se vocês quiserem, eu acompanho vereadores para ver quadra, e que não é incompetência de diretor, que eu já passei por essas escolas, diretor fez vários requerimentos, vários ofícios, professores ralando também, trabalhando de sol a fio, não é? E não tem nenhuma medida por parte das nossas autoridades. E representante direto do governo do Estado e da Secretaria Estadual da Educação é a Diretoria Regional de Ensino, que tem os seus supervisores, que também são responsáveis pelo funcionamento das escolas. Então, nesse sentido, que a gente precisa de observar bem como funciona, né, a máquina, para a gente, às vezes, não cometer injustiça com os profissionais da educação. Roberto Mendes, eu não sei se eu posso falar um pouquinho com você, mas eu não falei que é incompetente, falei que não enviou ofício para o governador do Estado. Mas eu não chamei ninguém de incompetente. Não falei isso? Sim. Nós vamos agora abrir a fala para as pessoas que estão presentes aqui na galeria. Existem mães aqui, né, de aluno, pais. E nós vamos abrir agora a fala, por quê? Porque esse tema é sobre
o fechamento de escolas no município, esse é o tema, e também sobre a transferência desses alunos. Às vezes tem mães aí que querem fazer algum tipo de pergunta, eu creio que tem microfone, o microfone está aí, vai rodar o microfone ali em cima, para que elas podem vir aqui, ó, pode vir ali, ó, ali lá perto da TV ali, pode vir, quem é a primeira pessoa, tem 3 minutos. 3 minutos para poder fazer a pergunta. Às vezes tem um bairro, você quer saber se vai fechar a escola, às vezes ouviu falar alguma coisa. Pode se aproximar aí. Tem que ligar o botão. Desculpa. Não está pegando, hein? Queria citar uma outra coisa. O que deixa a gente muito transtornado, o que deixou a minha pessoa, tá, meio nervosa com essas coisas, com a situação, é essa palavra aqui, olha, transferido obrigatoriamente. Gente, nós não estamos mais no tempo de Hebreu, de Ramsés, tá? Nós não estamos no tempo de Ramsés, que éramos obrigados, que éramos escravos, que levávamos chicotadas, né? Então, obrigatoriamente, isso está muito errado, tá? Então, eu gostaria de colocar isso e colocar que o professor, se vocês me dão licença, o professor, ele é a peça mais importante na humanidade. Não sei se alguém notou isso, mas sem professor... Mas sem o professor, nós não teríamos presidentes, nós não teríamos papa, nós não teríamos vereadores, né? E se as escolas estão com ruínas, eu acho que os vereadores também deveriam estar dando uma olhadinha nisso, para dar um auxílio nas escolas. É a minha opinião e sinto se desagradei alguém. Obrigada, boa noite. Próximo. Quem mais quer fazer pergunta, quer falar alguma coisa? Não temos mais ninguém? Tem ali mais uma. Tá. Meu nome é Maria Nazaré, eu moro no Jardim Santa Marina. E eu ouvi o boato que a intenção seria tirar os alunos da sala de aula, né, e estudar via internet. Eu não acho isso certo. Eu acho que a gente aprenderia mais na prática, né, e não, né, pela internet. Eu gostaria que tanto eu que faço EJA, né, quanto minhas filhas que estudam em escola pública, que teriam contato com o professor para ter, né, aulas práticas. Eu acho que assim a gente aprende mais, né, e é um descaso com a população fazer uma coisa dessa. Eu agradeço a oportunidade. Mas temos mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Tem 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Está alto. Boa noite a todos. A gente fala alto, vai ficar... Vamos regular? Está alto. Boa noite a todos e a todas, principalmente os estudantes e também mães aqui representadas. E eu quero colocar... Onde? Aqui? Ah, é aqui.
Tá filmando. Podemos? Então, eu quero colocar aqui, tomando a fala do diretor da POSP, que disse no início, do problema da inversão que está havendo de valores na educação no país. E aí, sem querer perturbar ninguém, dizer que há uma inversão de valores em nível nacional. A gente tem que tratar da questão da educação em nível nacional. É preciso olhar o quadro da educação no Brasil. A educação não é prioridade mais. Há uma inversão de valores muito grande, na qual a educação em si não é mais primordial. Grandes grupos econômicos estão ditando as formas de educar nossas crianças e jovens. A recente fusão do Grupo Croton e do Grupo Anhanguera mostram exatamente o que é isso, né? E também o movimento Todos pela Educação, que nada mais é do que uma articulação de grandes empresas, como o Banco Itaú, como a mineração Vale, a antiga Vale do Rio Doce, como órgãos de comunicação, como a Rede Globo, que estão monopolizando essa questão para tentar, inclusive, ditar a formação das nossas crianças. Não à toa, a gente vê uma proposta de alteração no currículo do ensino médio, a reforma do ensino médio, que foi usada em campanha para dizer há muitas disciplinas, é preciso cortar, e, nesse ponto, a presidenta Dilma dizia, para que estudar sociologia e filosofia? Da mesma forma, o governador do Estado de São Paulo diz, nós temos que reduzir, o aluno vai ter direito a escolher que disciplina ele estuda, para além de português e matemática. Os senhores sabiam? Essa é a proposta do governo Alckmin. Então, a gente tem que ver a questão como um todo, porque nada justifica que a educação seja tratada dessa forma por um país. E a gente tem que ver que, seja o governo federal ou o governo estadual, não estão dando a necessária importância à questão da educação. Se não vejamos, o corte de verba em nível nacional do governo federal é de 19%. 9 bilhões foram cortados no orçamento de 2015. Em nível estadual, é de 1 bilhão. E esse governo Alckmin, só nos escândalos de corrupção do propinoduto, nas obras do metrô, surrupiou do povo 5 bilhões. E cortar a verba da educação não dói nele. E aí a gente pergunta, ou não é um descaso com a educação e não é pensada essa questão? Para que os pais tenham que tirar os filhos e colocar na escola particular, como diz o professor, e não confiar na escola pública, que a maioria de nós tivemos a nossa formação feita por ela. A mercantilização, o fato de a educação virar mercadoria e defender grandes interesses, é o X da questão aqui. E depois nós vamos tratar também dos estelionatos, das falsas promessas de campanha. Porque tanto o governo Dilma, que prometeu, fazia do Pronatec sua vitrine nas campanhas eleitorais, comprometeu o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, até mesmo a CAPES teve um corte de verba violento. E o governo do Estado, prometeu um concurso público, 60 mil, o maior concurso da história de São Paulo. Chamou metade dos professores e continua precarizando, como o professor Roberto falou, dos professores que são contratados. Isso é um absurdo. E o plano de educação que ele confecciona não fala muita coisa, não é claro em dizer como vai garantir que as crianças de 15 a 17 anos... Já, Suzete. Já deu tempo, já. Porque as mães querem falar também. Já passou 4 minutos. Passou 4 minutos. Dei 1 minuto a mais. Eu dei 1 minuto a mais para você. Já deu tempo. Próxima pessoa, por gentileza. Desculpem cortá-la, né, neste momento aqui, mas nós temos que obedecer às regras. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria? Tem mais alguém que gostaria? Já deu tempo já, Suzete. Desculpem cortá-la, mas eu tenho que obedecer o regimento do tempo aqui, senão um fala mais do que o outro. Ó, tem mais alguém que gostaria de falar? Temos mais alguém que quer? Se sinta à vontade, você que veio para a audiência,
Pode sentir à vontade, se aproxime ali. Você tem 3 minutos. Falou 1 minuto a mais, não é absurdo, gente. Próxima pessoa, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Marta, eu moro no Parque Meia Lua. Fica à vontade. Eu parabenizo todos vocês, os vereadores que eu conheço. A gente, nesse pedacinho aqui em cima, a gente é de uma classe só da Escola João Feliciano. A gente está com medo, na verdade, da escola ser fechada e a gente ficar sem aula. Não é, galera? Porque agora que a gente está tendo oportunidade de estudar. Entendeu? Estou um pouco nervosa. Não ia falar nada. Mas eu não tenho um discurso pronto. Eu queria pedir, por favor, precisa ajudar a gente a não ficar sem aula e os professores não ficar sem trabalho. Porque eles têm medo também. A verdade é essa. Obrigada, boa noite. Temos mais alguém que gostaria de estar falando? Tem mais alguém que gostaria de falar? Ou não temos mais ninguém? Eu gostaria também, então, de falar aqui, eu passei, né, as palavras. Eu gostaria de... Vai falar ali, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu sou a coordenadora da POESP, Maria Aparecida, tá? Mais conhecida como Cida Rocha. Jacareí, hoje, nenhuma escola vai ser fechada. Por enquanto. Por enquanto. Porque as escolas estão fechando no estado inteiro. Como o Roberto bem falou, as nossas condições de trabalho não são favoráveis, são péssimas. Professor doente, professor dando graças a Deus porque vai chegar a aposentadoria, e quando chega a aposentadoria o professor fica deprimido porque depois não sabe o que vai fazer. Tem todo esse detalhe. Convido a todos vocês, vereadores, no primeiro dia de atribuição de aula para PEB 1, o que é PEB 1? Dentro do Estado, nós somos divididos em categorias. PEB 1 é o professor de 1º ao 5º ano. PEB 2 são os especialistas, né? E nós vamos ter a categoria O. A categoria O de todos é que tem as condições precárias de trabalho. Não pode faltar, tá? É contratado, não pode ficar doente. Então, nós temos esses problemas dentro da rede pública. Convido vocês, no dia 1º, primeiro dia de atribuição de aula dos professores, irem na nossa atribuição. Chegando lá, vocês vão ver que vai ter o PEB 1. Não vai fechar a escola, é o que estão dizendo para nós. Não vai fechar a sala. Convido vocês de novo. Vá lá para ver a quantidade de professores PEB 1 que estão adidos na nossa cidade. Isso na nossa cidade. Agora, multiplica. No estado inteiro. São muita gente. E aí, eu digo a vocês, começou com o PEB 1, está chegando no PEB 2. Chegou no PEB 2. Porque hoje, é apenas, por enquanto, são 2 escolas. Nós, da APOESP, nós somos contra a reorganização. Nós não queremos que seja nem João Feliciano, nem o Sene, nenhuma escola. Porque se você analisar, e se a comunidade analisar, é o seguinte que vai acontecer. Vai municipalizar. O professor vai ficar adido também como PEB 1. Aí não vai ter projeto nenhum. Nós, professores, temos que ter essa consciência do que não é o meu vizinho, não foi comigo, não me interessa. Não, interessa sim.
Eu sou educadora e, como educadora, o que aconteceu com o meu vizinho vai acontecer comigo. Não estou dizendo que é terrorismo, não. É a realidade. Por isso que convido a vocês a irem no nosso primeiro dia de atribuição de aula. Primeira vez que eu fui, eu saí deprimida de lá. A segunda eu também saí. E hoje eu estou falando para vocês, estou triste, porque o professor ele tem que vir lutar. E eu chamo a comunidade para vir lutar junto conosco. Por que vir lutar junto conosco? Porque a escola pública só vai ter a qualidade de outrora quando todos os brasileiros, independente nível social e econômico, estiverem frequentando a mesma escola pública. E a escola pública tem que ser de qualidade. Muito obrigada. Professor Valdir, professor mediador da Escola Maria de Lourdes Vilela. Gostaria de lembrar aos colegas, professores aqui da velha guarda, quando se tinha as UEACs. Floresceram, estavam em Igaratá, e a escola tinha uma ideia bonita do governo, que era manter o pessoal na roça. Bacana, eu estava lá. Eu estava lá, a gente tinha todo um aparato da escola agrícola para apoiar as hortas comunitárias. Desenvolveu-se naquela região muita coisa, eu participei ativamente das OEACs, inclusive de Santa Branca, todo mundo lembra aí do Malbataã, porque vinha dar em apoio, e o pessoal lembra dele aí, era a ideia de que deveria manter os alunos no seu lugar natural. E aquilo florescia. Igaratá produzia leite a todo vapor, os alunos estavam nas festas promovidas pela escola, eu era da escola do Faustino, na região de uma grande plantação da antiga Florim, e tudo corria muito bem. E as OEACs era a menina de ouro do estado de São Paulo. E aqui em Jacareí, a região da diretoria de Jacareí, nós tínhamos algumas realmente bem reconhecidas. De repente, ia se colocar então os ônibus para trazer as crianças para a escola. Depois de muitos anos, voltei para Igaratá, toda a região, todas as escolas fechadas. Era um núcleo de saúde também, tinha a saúde da família e os médicos atendiam perto daquelas OEACs, não existe mais. Não existe plantações, não existe. Foi realmente uma situação difícil para aqueles estudantes, porque muitos que vieram no ônibus para estudar, o de Santa Branca que foram para o centro, de Igaratá que foram para o centro, não quiseram mais voltar, porque os atrativos foram. O que se quer fazer com a reorganização também é isso. A reorganização, a ideia é bonita, e eu até acredito numa pseudo-reorganização. O que se trata? De que nenhuma escola tem apenas o ensino médio, e na outra o ensino fundamental. É essa a ideia. Mas a gente sabe muitas vezes que em escolas que tiveram só isso, só o ensino fundamental, as crianças, quando iam então para a segunda parte no ensino médio, ou o Fundamental 2, havia um medo. Eu me lembro de crianças, por exemplo, da Escola do Paraíso, que tiveram que fazer uma visita com eles ao Darcy Lopes, porque tinham medo das histórias que se contava daquela escola lá. Eu me lembro que a gente teve, junto com a Escola Maria de Lourdes Vilela, fazendo visita ao Aloísio, para que as crianças vissem que lá tinha o coral do professor Valdir, que a escola estava lá para acolher os atrativos. Agora querem manter as diferenças. É apenas uma questão de reflexão, lembrando da história, as histórias das OEACs que não existem e o que se quer fazer com a reorganização. Vereador Antonelli Marmo. Boa noite. Boa noite, vereador Rogério Timóteo, presidente da comissão, com o cumprimento de todos os vereadores da comissão, Roberto Mendes, presidente da PUESP, todos os pais, professores, vereadores. Quando se fala em educação, uma preocupação, eu fico resgatando também a época minha de escola, e quando nós tínhamos, aí um tempo atrás, as escolas bem lotadas, e hoje, até devido aí à queda da natalidade, nós vimos que as escolas estão começando a ter um número de alunos ideal, né, para o ensino, as salas menores. E quando chega essa notícia dessa reorganização, onde vão ser redistribuídos esses alunos, né, é complicado que você acaba perdendo realmente a qualidade
do ensino, o professor também. Hoje a gente vê que a dedicação do professor não é só dentro da sala de aula, mas é dentro de casa, final de semana, a família vive, e é algo muito desgastante. Então, acho que é importantíssima essa audiência, para nós escutarmos também um pouco o professor, escutar os pais, ver essa necessidade a fim do quê? De nós, todos os vereadores da casa, a cidade de Jacareí está unida e lutar para não fechamento dessas escolas, para que o governador do estado repense um pouquinho e pense o quê? Em dar condições para os alunos, para essas crianças, para os adultos que estão estudando, que nós temos que dar oportunidade. O país vai crescer com a educação é a base. Então, a gente não podemos deixar mesmo isso passar e temos que lutar para a gente ter realmente um Brasil melhor, com qualidade, dignidade, para esses jovens, né, se estabelecerem e poder caminhar à frente. Então, estamos atentos, acompanhando, mesmo eu com o meu atraso, estava acompanhando através do celular, aqui ao vivo pela TV Câmara, e esses dias teve um programa da TV Câmara, o TV Câmara Entrevista, que foi muito bacana. Eu pude aprofundar um pouquinho mais o assunto, onde dois membros da PUESP falou um pouquinho mais, né, de todo esse sistema, de tudo que está acontecendo. Então, fica a dica a todos que estão assistindo a TV Câmara, puxa no YouTube ou assista o programa que vai estar aprofundando mais todo esse caso da educação, não só aqui em Jacareí, mas no estado, dessa redivisão. Então, é mais mostrar nosso apoio mesmo à causa e vamos à luta. Muito obrigado. Temos mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Mediante essa audiência que aconteceu aqui hoje, qual é a palavra de ordem para que nós possamos seguir em frente? Vai dar encaminhamento? Então tá legal. Tá ok. Com a palavra agora, Roberto Mendes dá uma explanação de 2 minutos sobre todo o assunto que foi falado aqui em plenário. Então, eu gostaria no caminho, na lógica que a professora Cida Rocha explanou, quando eu falei do processo de municipalização, lá com a criação do Fundef, se a gente observar na legislação, lá tem as competências do ensino fundamental, Estado e município em parceria. Ciclo 1, né, competência do município, o ciclo 2 em regime de parceria. A lógica é essa mesma, no sentido do Estado acabar jogando tudo para o município, por isso dividir, que não é uma lógica pedagógica. Ele dizer isso que é uma lógica pedagógica não é pedagógico, né? Agora, diante desse recuo que houve de 6 para 2 escolas, eu quero deixar claro o seguinte: eu sou professor na escola João Feliciano, né? Vários alunos conhecem, né? Tiveram lá na minha sala de aula ontem, explanaram e pediram para os alunos participarem. Eu gostaria de dizer o seguinte, pastor, olha, com relação à escola, o João Feliciano e o Silva Prado, o Ceni Silva Prado, a ideia original era que o João Feliciano ficaria com o ensino médio e o Ceni ficaria com o fundamental. O que houve é o seguinte: ao invés da lógica do debate ser contra o processo como foi encaminhado, ficou naquela discussão de vizinhos, aquela disputa. Não, nós não queremos o médio, nós queremos o fundamental. Nós não queremos o fundamental, queremos o médio. E hoje, pergunta para os dois diretores, a diretora do Ceni e o diretor do João Feliciano. Eles não sabem o que vai ser lá mais. Quem que vai ser fundamental e quem que vai ser médio. Estou mentindo? Ontem nós tivemos essa conversa. Ou seja, existe um estudo embasado para se fazer uma mudança dessa ou não existe? Esse é meu questionamento. Diante de tanta insegurança, de vacilações, eu acho mais prudente não fazer isso nesse momento. E que se abra o debate, amplie o debate, consulte a comunidade, porque eu tenho alunos do EJA, adultos, que têm filhos que estudam no fundamental lá do João Feliciano e não querem levar seus filhos para o Ceni. Ou seja, foi como a mãe disse,
que época que nós estamos, que a gente tem que levar o filho compulsoriamente, obrigatoriamente, para uma escola que a gente não quer. Se a escola é pública, todas elas são mantidas pelos nossos impostos. Então, diante disso, eu vejo que a gente deve fazer um movimento com o apoio da Câmara Municipal, da Comissão de Educação, para a gente protelar esse processo, levar um debate, uma discussão mais a sério, ouvir as duas comunidades, para ver se isso é viável ou não é viável. Porque, do contrário, vai ser mais uma medida compulsória e que não vai trazer benefício pedagógico em hipótese alguma. Muito pelo contrário, vai desorganizar mesmo essas únicas duas escolas. Então, é importante a gente ver o processo no seu todo. Obrigado. Por favor. Rogério Timóteo, por favor. Eu quero pedir desculpa aos professores se eu errei sobre o problema da quadra e falei sobre os professores. Se eu falei errado, eu quero que eles me perdoem, a diretora e também os professores. Quero pedir desculpa para eles. Tá bom? Obrigado a todos. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, né, para tirar dúvida de quem está em casa, também agora poder falar a respeito disso. Foi falado sobre a escola estadual Francisco Gomes da Silva Prado, que é o SENE, e também João Feliciano. O João Feliciano, a Secretaria de Ensino do município falou o seguinte: ficaria com o fundamental e o ensino médio ficaria com o Silva Prado. Eles já mandaram uma carta aqui falando como seria. Eu sou contra essa adequação, contra essa mudança, mas essas duas escolas não fechariam, para deixar bem explicado aqui, para você sair com a coisa mastigada. Francisco Gomes da Silva Prado, que é o SENE, o ensino médio, eles estão querendo deixar o ensino médio lá. E o fundamental na João Feliciano. Eu tenho os documentos que chegou hoje e também tive uma reunião na secretaria falando a esse respeito. E quero deixar aqui, para terminar, para você que está em casa, essa mensagem. Reiteramos que não há previsão de fechamento de escolas estaduais, nem no município de Jacareí, nem toda a área de jurisdição dessa diretoria de ensino. Ao contrário, em Jacareí há necessidade de construção de novos prédios. Existem protocolos e ofícios, um em 2013, dois em 2013 aqui, deixa eu ver, 2, 3, 4 ofícios em 2013, tem mais mais dois ofícios em 2014, e tem mais 2 ofícios em 2015, o governo pedindo locais para construir escolas no município de Jacareí. Então, em vez de fechar, eles querem construir isso. Nós temos que deixar aqui também, para a população ficar sabendo que eles querem construir escola na nossa cidade. Com isso, então, deixamos aqui essa sessão. Só quebrando o protocolo, só queria fazer um encaminhamento, porque senão a gente sai daqui sem nada solidificado. Queria fazer um encaminhamento que a gente aprove o requerimento pela Comissão de Educação e Cultura desta casa, que estamos aqui representados nesta mesa hoje, pelo não fechamento e pela não mudança de nenhuma escola em Jacareí. Porque senão a gente sai daqui dessa audiência sem nada solidificado mesmo. Eu acho que essa discussão foi muito boa e que a gente possa aprovar os vereadores ouviram a comunidade, sem nenhuma mudança em Jacareí, nem de ciclo único em nenhuma escola e sem o fechamento na cidade de Jacareí. Queria colocar isso em discussão. Eu já quero deixar aqui o meu voto favorável. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Meu voto também é favorável, que não fecha nenhuma escola e faz mais escola na cidade de Jacareí. Eu também gostaria de dar o meu voto favorável a essa questão, no caso. Senhor presidente, o que acontece é que neste ofício que Vossa Excelência acabou de ler, já narra aqui, né, que não tem intenção de fechamento de escolas, né? Entendeu? E é lógico que se for promover algum fechamento, eu sou contrário, né? Então, esse documento que o senhor leu aqui,
ele veio, né, da Secretaria do Estado de Educação, Diretoria do Ensino da região de Jacareí, e é um documento que está assinado aqui, ó, tá? Pela dirigente regional de ensino, a Ana Cláudia Maia, tá? Então, também que fique bem claro isso, né? Mas é lógico, eu sou contrário a fechamento de escolas, tá? Mais algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar meu voto aí favorável ao requerimento, que é mais um instrumento aí para mostrar ao governo que a nossa cidade é contra o fechamento das escolas, e sim que sejam implementada mais escola e construída mais escola na nossa cidade e melhorado o nosso ensino. Então, eu sou favorável aí ao requerimento e sugiro que os 13 vereadores assinem para fortalecer ainda mais. Sou favorável ao requerimento. Acho muito oportuno, nós aqui da Câmara, nós temos que sim enviar esse requerimento para o governo do Estado, mostrar o posicionamento da cidade de Jacareí, de todos os professores, dos pais de alunos, essa posição, essa postura, para que realmente não seja feito esse redirecionamento, essa divisão e nem o fechamento das escolas. E vamos sim torcer que essa carta enviada pelo governo do Estado seja certo, que vão construir mais escolas, que não vai fechar nenhuma, mas estamos atentos, todos os vereadores atentos realmente para que seja cumprido e que seja expandido e que a educação estadual possa se aprimorar e melhorar a qualidade dos professores e dos alunos também. Então, essa Casa de Lei está atenta e sou favorável sim ao requerimento e vamos estar de olho, como diz o Fernando, né? Estamos de olho para que o governo do Estado não possa realmente melhorar a qualidade da educação e não piorar e não fechar as escolas. Mas... Senhor Rogério Timóteo, veja bem, você já imaginou a bagunça que essa reorganização vai provocar na vida dos pais que terão que levar seus filhos para escolas diferentes? Já imaginou o perigo que seu filho poderá correr atravessando avenidas e até rodovias para chegar à escola? Sim, porque o governo garante o transporte escolar. É claro que eu sou, sim, favorável à proposição que vocês colocarem agora. Senhor presidente, só colaborando também, nós somos sim contra a reorganização e também o fechamento das escolas aqui em nossa cidade. E eu, Paulinho do Esporte, e a vereadora Rose Gaspar, estamos entrando com requerimento, solicitando que seja instalado o ensino médio na escola, no Parque Meia Lua, no período noturno, tá? Porque hoje não tem e nós sabemos a dificuldade que é. Com isso, então, terminamos essa sessão desejando Então tem que ter mais segurança, né? Muito bem colocado. Gostaria de desejar um regresso feliz a todos aqui que estão presentes, tanto na galeria como também aqui no plenário, todos os vereadores, e que Deus abençoe a cidade de Jacareí.